Na internet existem vários icebergs de temas variados, podem ser de serial killers, de mistérios sem solução ou até mesmo de casos sobrenaturais. No vídeo de hoje a gente vai passar pelo iceberg de mistérios não solucionados, que foi elaborado por um usuário do Reddit. Como vocês podem ver, ele vai do Tier 1 até o Tier 7, aumentando cada vez mais o mistério desses casos e deixando-os mais sinistros e assustadores para o final. No vídeo de hoje a gente vai analisar um pouco de cada um desses tiers e vamos falar mais profundamente dos casos principais. Alguns deles vocês já viram completos aqui no canal, mas outros são inéditos. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como esse tipo de vídeo é um pouquinho diferente, eu decidi mudar o cenário também. E vou falar pra vocês que eu gostei bastante desse cenáriozinho. Primeiro que vocês podem ver a minha luminária preferida, que é essa verde, que eu amo. E também ficou uma vibe assim, não sei, o que vocês acharam? Achei que ficou mais clean também. Eu tô bem feliz. Talvez eu coloque uns negocinhos aqui, mas eu amei. Enfim, mas antes de começar, eu tenho uma novidade. No vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial que vai me ajudar a contar esses casos pra vocês. Então seja muito bem-vindo, Marcos, também conhecido como O Insólito. Fala Ju, fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos do canal O Insólito. Lá eu também apresento casos criminais e misteriosos, então fica aqui meu convite pra vocês conhecerem o meu trabalho também. Vocês podem encontrar o Insólito aqui no YouTube e em todas as outras redes sociais. Fechou? Então é isso, sem mais enrolação, vamos para as histórias de hoje. A gente vai começar com o Tier 1, que tem algumas das histórias mais famosas, como por exemplo, o serial killer do Zodíaco, o Jack Stripador, a Dália Negra, Elisa Lam, casos que são mais normais e comuns na cultura pop e que a gente sabe um pouquinho sobre eles. Então primeiro vamos falar do Jack o Estripador. O Jack é o mais antigo desses casos, ele foi um dos primeiros serial killers que a gente tem conhecimento e acredita-se que ele matou pelo menos 5 pessoas. É claro que tem uma desconfiança de que foi bem mais. Ele cometia os crimes em um bairro chamado Whitechapel, que fica em Londres, e isso aconteceu em 1888. Os crimes do Jack eram extremamente bárbaros. Em alguns dos casos, ele removia os órgãos da vítima, ele levava alguns embora com ele e outros eram deixados ali na cena. E como o próprio nome popular dele diz, ele estripava essas pessoas. Então é literalmente esse processo aí de arrancar os órgãos. Ele também ficou famoso de mandar várias cartas para a polícia dizendo que ele nunca seria capturado. Existem diversas teorias de quem pode ter sido o Jack e uma das mais famosas é que ele deve ter sido um policial. Isso porque parece que ele já sabia de todas as rotas para conseguir evitar a polícia depois que ele cometia um crime. Uma outra teoria, pelo fato de que a grande maioria das vítimas eram mulheres e prostitutas, é que ele talvez fosse um membro de alto escalão do governo. E aí ele fazia esse trabalho sujo para eles de matar as mulheres, que muitas vezes se relacionavam com os colegas de trabalho dele. Então talvez esses membros do governo não queriam ser descobertos e aí eles mandavam um assassino de aluguel para matar. Mas ao mesmo tempo é estranho porque ele mataria com tanta agressividade assim? Tem um vídeo bem completo do Jack Stripador aqui no canal, onde a gente passa por várias teorias diferentes. Inclusive, se eu não me engano, o próprio Marcos tem uma teoria pra contar. Ju, você tava falando do Jack Stripador, acabei me lembrando de uma teoria que me foi apresentada por um amigo que é estudioso do caso do Jack Stripador. Tem um trabalho fantástico sobre isso, que é o seguinte: Jack, na verdade, teria sido um movimento social e não um assassino em si. São várias pessoas que poderiam ter sido Jack, num movimento conjunto ali de limpeza social. Porque quando aconteceram os crimes, estava havendo isso segundo as palavras desses teóricos que acreditam nessa história. Estava havendo ali uma espécie de infestação de prostituição, de muitas prostitutas, muita vagabundagem naquela região. Então, meio que eram convenientes essas mortes, se é que vocês me entendem. Uma teoria bizarra, sim, mas eu achei ela curiosa e resolvi compartilhar com vocês. Mas eu tenho que falar do Zodíaco, que é um outro caso muito emblemático e que marcou a história do True Crime. Ele foi um serial killer que atacou no norte da Califórnia no final dos anos 60, começo de 70. Ele atacava casais que estavam tendo um encontro,
Quem assistiu o filme do Zodíaco deve imaginar essa cena, um casalzinho ali de boa, em umas áreas um pouco afastadas, tipo fazendo um piquenique, e é ali que o cara aparecia. E ele ficou muito famoso com o nome Zodíaco, porque era assim que ele se autodenominava, era assim que ele conversava com a polícia através de cartas criptografadas. Ele alegava, inclusive, que o nome dele estava em uma dessas cartas aí, mas alguns dos códigos nunca foram decifrados. Um dos principais suspeitos de ser o Zodíaco era um cara chamado Arthur Lee Allen, que chegou a ser investigado pela polícia, e olha só, quando esse cara aí faleceu, as mortes pararam. Mas será? Irmãs Grimes. O caso das Irmãs Grimes foi falado aqui no canal bem recentemente. Foi um duplo assassinato que aconteceu em Chicago no ano de 1956. Uma coisa muito importante de mencionar desse iceberg de mistérios sem solução é que ele foi feito por uma pessoa que mora nos Estados Unidos, então ela só usou casos americanos. Talvez fizesse sentido a gente fazer um iceberg nosso, mostrando também alguns casos brasileiros e casos de outros países, mas é por esse motivo que aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar de casos norte-americanos, porque vocês sabem que eles são um pouquinho, como podemos dizer, patriotas não, mas enfim, eles se acham um pouquinho melhor do que as outras pessoas, assim, sem querer ofender ninguém. Basicamente, as Irmãs Grimes tinham saído de casa para ir assistir um filme do Elvis Presley que estava passando no cinema. As duas eram obcecadas pelo Elvis, elas já tinham assistido aquele filme mais de 10 vezes, e aí nessa noite ia ter uma sessão dupla. Então elas iam chegar em um determinado horário, e aí se elas estivessem com vontade, elas iam assistir o filme de novo no segundo horário. Elas foram caminhando ou de ônibus pro cinema, a gente não sabe exatamente como, mas as pessoas viram elas lá, tem testemunhas que viram as meninas pegando pipoca, sentadas para assistir o filme e também na fila de volta para ir para a segunda sessão, o que indicava que elas tinham ficado até o final. Só que depois disso, elas nunca voltaram para casa. Os pais delas pediram para os irmãos esperarem elas no ponto de ônibus para garantir que elas iam chegar em casa, mas elas não foram encontradas. Uma grande busca se seguiu, uma das maiores da história de Chicago, mas elas só foram encontradas semanas depois, em um tipo de, como se fosse na beira de um penhascozinho, congeladas. Naquela época fazia muito frio em Chicago, só que pela condição em que os corpos foram encontrados, não parecia que elas estavam ali há muito tempo. A polícia determinou que a causa da morte foi o frio intenso, mas foram detectados vários ferimentos pelos corpos delas, que indicavam que elas podiam ter sido até mesmo torturadas antes de morrer. O culpado mesmo nunca foi encontrado. Algumas pessoas foram detidas, foram levadas para testemunhar, foram interrogadas. Teve até um cara que trabalhava em um restaurante que diz ter sido coagido pela polícia para confessar os assassinatos, mas depois foi provado que ele não era o responsável e que ele tinha um álibi muito forte. Esse caso ficou muito famoso também porque mais de 300 mil pessoas foram interrogadas. E a mãe das garotas acredita piamente que uma pessoa que fez um telefonema para ela seja o responsável. Essa pessoa ligou para a mãe delas falando um detalhe que ninguém sabia, a não ser se tivesse contato com os corpos das garotas. Uma delas tinha um dedo no pé que era meio torto, assim, ele tinha duas pontas meio diferentes e essa pessoa sabia dessa questão do corpo da menina. Então, ela acredita que esse homem que ligou para ela dando essa informação seja o criminoso, mas a gente não sabe quem ele é. E parece que ele só ligou para provocar a mãe mesmo, meio que para zombar que ele não tinha sido capturado. O caso do O.J. Simpson está oficialmente sem solução. A Nicole Simpson e o Ron Goldman foram assassinados em 1994. E assim a atenção se voltou para o marido da Nicole, o O.J. Simpson. O O.J. Simpson era um jogador de futebol americano muito popular na época dos fatos, e ele foi visto fugindo da cena do crime bem no momento em que a coisa toda tinha acontecido. Ele foi perseguido então pela polícia, o que levou a um julgamento dele que durou 11 meses, extremamente publicado na mídia. O DNA do O.J. foi encontrado dentro de uma luva deixada na cena do crime que tinha o sangue da Nicole do lado de fora. Mas os advogados de defesa do O.J. foram extremamente eficientes, alegando que a polícia estava tentando incriminá-lo. Ele foi considerado então inocente e não foram nomeados novos suspeitos. Elisa Lam, um dos casos, na minha opinião, mais emblemáticos e que eu não aceitei a teoria que a polícia ofereceu. Como vocês devem saber, em 2014 a Elisa Lam era uma turista canadense que foi fazer uma viagem para Los Angeles.
ela ficou hospedada no famoso Hotel Cecil. A Elisa, um dia antes dela ter que voltar para o Canadá, ela desapareceu. Ela não conversou mais com a família, ninguém parecia ter visto ela mais, e uma busca se seguiu, mas sem sucesso. O quarto dela estava intocado, as malas dela ainda estavam ali. Só foi descoberto o que aconteceu quando alguns hóspedes do hotel começaram a reparar que a água estava com uma cor e com um gosto estranho. Foi aí que um dos funcionários do hotel foi checar a caixa d'água para ver se tinha algum problema, e lá ele encontrou a Elisa. Só que ela estava em uma situação estranha. Ela estava sem a blusa e a porta da caixa d'água, a entradinha, estava fechada. Só que essas caixas d'água do hotel, que ficavam no último andar, no terraço, tinham mais de 2 metros de altura. Então, era bem difícil que ela conseguisse escalar até lá sozinha, subir na caixa d'água, pular dentro e ainda fechar a porta. Olhando as câmeras de segurança do hotel, o mistério ficou ainda mais estranho. Dava para perceber que a Elisa estava com um comportamento sinistro perto do elevador. Ela entra no elevador e ela se esconde atrás, como se não quisesse que alguém que estivesse do lado de fora a visse lá dentro. Depois, ela aperta vários botões, ela tenta apertar para a porta do elevador fechar, mas a porta não fecha, ou então fecha e abre de novo. Depois de alguns instantes em que ela percebe que o elevador não tá andando, ela sai no corredor e parece estar gesticulando com uma pessoa que a câmera não consegue pegar. Essas foram as últimas imagens da Elisa, e aí esse caso todo virou um grande mistério. Existe alguns segundos dessa filmagem do elevador que não estão nem com a polícia e nem com o hotel, o que é bem suspeito. Vocês já devem saber, se assistiram os outros casos aqui do canal, que o Hotel Cecil tem vários mistérios. Muitas pessoas já tiraram a própria vida, tem vários boatos dele ser assombrado. Então não ajudou muito na reputação do hotel acontecer esse caso da Elisa. Muitas teorias surgiram e aí parece que para conter esses boatos foi lançado um documentário na Netflix falando sobre esse caso, e eles dão uma explicação no final. A primeira coisa que eu particularmente acho estranha é que aquele funcionário do hotel que encontrou a Elisa vai dar uma entrevista dizendo que ele tinha se esquecido, mas na verdade quando ele chegou na caixa d'água a porta estava aberta e não fechada. Então isso apoiava a solução que a polícia deu, que a Elisa só teve um ataque de paranoia. Ela sofria de bipolaridade e foi provado que ela já estava alguns dias sem tomar os remédios. Então eles acreditam que em um desses episódios ela entrou em algum tipo de noia, teve algumas alucinações e talvez ela achou que para se proteger ela teria que se esconder dentro da caixa d'água. E aí o motivo dela estar sem a blusa é que lá devia estar muito frio e, como vocês sabem, quando a pessoa tá com hipotermia, ela sente calor. Eu acho que um dos motivos de eu não aceitar tanto essa teoria é que eu quero acreditar que tem algo a mais. Eu acho que a gente faz muito isso muitas vezes, mas eu acho tudo muito estranho. Como sempre, comentem aí o que vocês acham. O incidente do Paço de Dyatlov é outro caso muito famoso dentro do universo de crimes reais, não é? Tudo aconteceu em 1959, quando 9 corpos foram encontrados de forma insólita na Rússia. Os corpos eram de 9 pesquisadores que saíram em uma expedição, e uma equipe de resgate foi então investigar depois de eles ficarem sem dar qualquer sinal de vida por 2 semanas. Todos os 9 estavam em estados diferentes quando foram encontrados. Eles sofreram traumas, ferimentos extremos no peito, costelas quebradas, também tinham danos no crânio, e alguns tiveram até os olhos e a língua removidos. Isso levou a uma grande quantidade de teorias e até hoje a teoria mais aceita sobre esse caso é que eles foram atingidos por uma avalanche. Eles teriam então sido jogados de formas diferentes durante tudo isso que aconteceu. E esses fatos baseados nessa teoria teriam causado esses ferimentos extremos. E quanto a esses machucados extremos aí, como por exemplo os olhos e também as línguas que foram removidas, supõe-se que teriam sido obra ali da vida selvagem do local. Dália Negra. O caso da Dália Negra também tá aqui no canal, mas o YouTube colocou restrição de idade até, então para vocês conseguirem acessar esse vídeo aqui, vocês têm que ter mais de 18 anos, tá logado na conta. É uma loucura porque esse caso foi bem brutal. Uma mulher chamada Elizabeth Short foi encontrada no dia 15 de janeiro de 1947 em um terreno que, por coincidência, fica próximo ao Hotel Cecil também. Tinha uma mulher que estava passeando com o cachorro e quando ela olhou para esse terreno, ela percebeu que tinha algo ali que parecia um manequim. Era bem pálido. Só que quando ela prestou mais atenção, ela percebeu que era o corpo de uma mulher.
mulher. E ele estava em um estado brutal. Alerta para quem não gosta de ouvir essas descrições mais explícitas. Mas ela estava partida ao meio, da cintura para baixo. As pernas dela estavam posicionadas em uma posição bem sugestiva sexualmente. E o rosto dela estava cortado da boca até a orelha. Então parecia que ela estava com um sorriso tipo do Coringa, assim. Além disso, o corpo dela tinha sido limpo e ela estava sem uma gota de sangue. Pela análise da perícia, ela tinha sido morta 5 dias antes de ter sido descoberta e ela foi colocada nesse local. Então ela foi colocada ali para ser encontrada. Esse caso ficou muito famoso porque na época tinha um filme sendo lançado chamado Dália Azul. E aí eles compararam a mulher do filme com a Elizabeth Short, por isso que ela foi dado o nome de Dália Negra. E aí tiveram vários malucos que confessaram o caso só para ter popularidade. Então cerca de 500 pessoas enviavam cartas para a polícia ou até ligavam para eles dizendo que eram os responsáveis. Juro, esse tipo de coisa não entra na minha cabeça, mas o verdadeiro responsável nunca foi descoberto. Apesar disso, a gente tem um suspeito que muitas pessoas acreditam que foi o responsável, só que ele era um cara com muito prestígio ali na época, então não deu nada pra ele. Agora a gente vai entrar no Tier 2, ficando com os casos um pouquinho mais enigmáticos. Alguns dos casos do Tier 2 são John Bennett Ramsey, D.B. Cooper, família Jameson, Amber Hergeman, Ashley Degree e também os assassinatos da carinha sorridente, tipo Red John. Mas primeiro nós vamos falar da John Bennett Ramsey. A John Bennett era uma criança de apenas 6 anos de idade que participava de diversos concursos de beleza. Ela foi assassinada na manhã de Natal de 1996. E o corpo dela foi encontrado no porão da casa em que ela morava com a família. Os pais acordaram naquela manhã e não encontraram a menina na cama. Havia, no entanto, um bilhete de resgate na cozinha da propriedade, contendo 2 páginas e meia e também informações muito específicas sobre a família. Mas como ninguém tinha aparecido para buscar dinheiro de um suposto resgate, eles fizeram então uma busca na casa e foi aí que eles acabaram encontrando o corpo dela. Mas o caso sempre foi muito estranho. O papel e a caneta usados para fazer esse bilhete aí de resgate eram da própria casa. Ou seja, o responsável teria que parar para escrever 2 páginas e meia à mão enquanto estava dentro da casa cometendo um crime. A quantia do resgate era o mesmo valor que o marido tinha recebido como bônus naquele ano. Ou seja, era tudo muito suspeito e direcionava para os pais da John Bennett. E por isso, os pais dela foram acusados do crime por muitos anos. D.B. Cooper. Em 1971, um avião estava voando entre Portland e Seattle quando a aeromoça recebeu um bilhete de um dos passageiros. Nesse bilhete, o homem dizia que ele tinha uma bomba. E aí ela ficou tipo... Meu filho, como que você ia entrar aqui se você tivesse uma bomba? E aí ele simplesmente abriu uma pasta e, de acordo com essa aeromoça, ela viu algo lá dentro que parecia uma bomba. Só que esse cara que tava ali, ele era super educado, ele era tranquilo, ele tava pedindo as coisas gentilmente, ele tava assim, olha, vocês só precisam cumprir o que eu tô pedindo, conversa lá com o piloto pra ele fazer uma pausinha aí. E foi isso que o piloto fez, é claro, apavorado com aquela ameaça. Esse homem se apresentou como sendo o D.B. Cooper, mas é óbvio que não era o nome verdadeiro dele. Então, o piloto daquele avião fez um leve pouso mais cedo e pediu para os passageiros saírem. Depois, eles voltaram para o ar e o que o D.B. Cooper queria eram alguns milhões de dólares. De acordo com os funcionários que estavam ali nessa investigação, eles também o descreveram como uma pessoa que parecia saber muito sobre aviões. Além desse dinheiro, ele pediu alguns outros itens e pediu para toda a tripulação ficar no cockpit do avião. E foi isso que eles fizeram. Eles obedeceram à vontade do D.B. Cooper com o medo daquela ameaça iminente da bomba. E entre os itens que ele pediu, tinha um paraquedas. Depois de algum tempo, a tripulação percebeu que estava muito silencioso na parte de trás. E aí eles foram ver o que tinha acontecido. Mas o D.B. Cooper tinha desaparecido. O que ele fez foi abrir a porta traseira do avião e pular de paraquedas. Ele nunca mais foi encontrado. Esse caso é um grande mistério até hoje, tem muita coisa para se aprofundar. O desaparecimento de Asha Degree ocorreu no Dia dos Namorados do ano de 2000. A Asha tinha 9 anos de idade e nesse dia, precisamente às 4 horas da manhã, ela encheu uma mochila com suas roupas e saiu de casa.
no meio de uma tempestade. Ela foi andando em direção à rodovia. Um carro achou aquilo muito estranho e parou para falar com a menina, mas ela correu para dentro de um bosque que ficava ali próximo e nunca mais foi encontrada. Ninguém sabe por que ela saiu de casa. Segundo as investigações, não havia nenhum sinal de que algo ruim estava acontecendo no núcleo familiar, e os pais dela também tomavam muito cuidado com quem a Asha podia conversar. A família também não tinha computador em casa, então ela não tinha como se comunicar com alguém estranho dessa forma. 1 ano e meio depois, a mochila dela foi encontrada embrulhada em um saco plástico dentro de uma construção. E esse caso está aqui porque tudo que sabemos é que a polícia estava seguindo uma possível nova pista no ano de 2020. Os assassinatos da carinha sorridente. Esse caso é uma grande teoria. Vários assassinatos aconteceram entre 1990 e 2010, mas esses casos eram levados como um simples acidente. Só que tinha um padrão. Todos esses casos eram de homens com um porte atlético e a maioria estava no período da faculdade. Todos eles pareciam estar bêbados no momento da morte. E aí eles, de repente, caíam em um rio, um lago, alguma coisa assim. E próximos a todas essas cenas, tinha uma carinha sorridente desenhada, pichada ali. Alguns investigadores que olharam o caso desconfiam que pode ter sido obra da mesma pessoa. Só que como tinha essas condições, principalmente da pessoa estar bêbada, foi levado como um acidente pelas autoridades e nunca muito investigado. Só que esses casos também acontecem por diversos estados dos Estados Unidos, então fica difícil fazer uma ligação, até porque os policiais ali não trabalham juntos o tempo todo. O caso aconteceu em 1996. A Amber Hagerman tinha 9 anos e estava andando de bicicleta com o seu irmão de 5 anos, o Rick, em um estacionamento ali abandonado do Texas. Era comum que as crianças do bairro brincassem por ali. Um vizinho disse ter visto uma van preta encostar, abrir a porta, agarrar a Amber de cima da bicicleta e jogar a menina dentro do carro enquanto ela gritava. E depois disso, essa van saiu. 4 dias depois do ocorrido, o corpo da menina foi encontrado a 8 quilômetros de onde ela estava brincando com o irmão de bicicleta. E de acordo com o exame necroscópico, ela viveu por 2 dias e foi abusada de várias maneiras. Foi por causa dela que os Estados Unidos criou, inclusive, o alerta chamado Amber. O caso causou muita indignação, porque se ele tivesse sido mais divulgado, tivesse se tornado mais público, talvez alguém conseguisse identificar aquele veículo e salvar a garotinha. Família Jameson. O carro da família Jameson foi encontrado em 2009. Ele estava abandonado no meio de uma estrada com um cachorro deles ainda lá dentro, super desnutrido. A família era formada por um casal e a filha deles. E além do cachorro, eles deixaram tudo dentro do carro. Tinham documentos, celulares e uma pasta com $32 mil em dinheiro. Quando a polícia descobriu o carro, e fiquem tranquilos, tá? O cachorrinho sobreviveu e depois foi super bem cuidado. Eles decidiram olhar as câmeras de segurança da casa deles. E eles perceberam que o comportamento da família antes de sair com o carro era muito estranho. Eles pareciam estar andando em transe, movendo várias coisas de dentro da casa pro carro. E eles não conversavam direito. Parecia que eles estavam fazendo aquilo meio que roboticamente. 4 anos depois, os corpos dos 3 foram encontrados a 5 quilômetros de onde o carro estava. A causa da morte nunca foi determinada, porque eles só encontraram os esqueletos, mas deu para perceber que eles tinham ferimentos no crânio, então talvez eles tivessem morrido com tiros na cabeça. Uma das teorias é que o pai poderia ter se envolvido com drogas, então ele estava indo para algum lugar encontrar as pessoas que ele tinha uma dívida para pagar com aqueles $32 mil em dinheiro, mas aí alguma coisa deu errado, essas pessoas que estavam fazendo a cobrança talvez levaram eles para dentro de uma floresta e mataram eles ali. A gente também tem uma foto da filha que se tornou bem emblemática, porque dava para ver que a foto dela, que estava com um sorriso meio estranho, era no local mais ou menos onde o carro tinha sido parado. Então uma das teorias diz que a família parou ali para eles subirem até aquela pedra, se divertirem, tirarem umas fotos, e aí no caminho de volta pro carro algo aconteceu. Talvez tivesse alguém ali à espreita. E outras pessoas dizem que essa foto tinha sido manipulada, que eles já tinham sido capturados por quem quer que fosse, e aí pediram pra garotinha tirar aquela foto sorrindo pra fingir que tava tudo bem. Só que esse caso também tem uma parte meio sobrenatural, meio satânica. Dizem que foram encontrados livros sobre bruxaria dentro da casa, eles também tinham problemas com um antigo morador que tava lá, e também o pastor da família diz que o pai tava ouvindo espíritos falando com ele
depois que ele leu uma Bíblia satânica. Esse caso também tem muitas camadas, mas não se preocupem, se vocês se interessarem, tem o vídeo completo aqui no canal. Tier 3. Nesse tier a gente tem alguns casos como o massacre de Hinterkaifeck, o homem do machado de Nova Orleans, o caso da Cindy Song e os assassinatos de Delphi. Em 1922, foi descoberto que uma família de 6 pessoas tinha sido assassinada na fazenda deles em Hinterkaifeck, na Alemanha. O assassino teria vivido na casa por 3 dias depois do crime. A família era formada por um casal de idosos, uma filha viúva e 2 filhos dela. E na propriedade também vivia uma empregada. 6 meses antes do ocorrido, a antiga empregada se demitiu dizendo que a casa era assombrada por ter ouvido pessoas à noite. O avô também já tinha falado para um vizinho que viu pegadas na neve que iam da floresta para o celeiro daquela fazenda. Ele também ouvia os passos no sótão à noite. O assassino misterioso então teria levado toda a família, menos a empregada, até o celeiro e ali ele cometeu crimes bárbaros, matando todas essas pessoas com uma picareta. Depois ele entrou na casa e matou a funcionária e também uma das crianças, de apenas 2 anos de idade. Os corpos só foram encontrados quando um dos funcionários contratado entrou no celeiro. E assim os assassinatos misteriosos de Hinterkaifeck entraram para a história do True Crime como um dos casos mais sombrios de todos os tempos. Essa história inteira, inclusive, aproveita o convite, tem lá no Insólito, fechou? O Homem do Machado de Nova Orleans. Esse cara foi um serial killer que atuou de 1918 a 1919. Então a gente tem ali um período de mais ou menos 1 ano. A maioria das vítimas que ele mirava eram italianos e mais pobres. Então muitas pessoas acreditam que a motivação dos crimes dele era a xenofobia. Só que a maioria das mortes também eram mulheres, e os homens que foram mortos por ele eram homens que estavam próximos a mulheres, então um namorado ou um marido. Ele matou um total de 12 pessoas, e é claro que essas mortes foram bem brutais, afinal ele usava um machado. E uma parte muito curiosa desse caso é que esse serial killer adorava jazz. E aí uma vez ele mandou uma carta para a polícia falando: olha, essa noite eu vou matar de novo. E o horário vai ser às 11h45. Só que tinha um detalhe. Como ele gostava muito de jazz, se na casa da pessoa tivesse tocando jazz, ele não ia invadir para matar. E sim, vocês já imaginaram. Naquela noite, a polícia divulgou que esse serial killer tinha o plano de matar alguém, e aí todas as casas da cidade estavam tocando jazz. Por fim, ele não fez nenhuma vítima naquele dia. Era o Halloween de 2001, quando Cindy e 2 de suas amigas, a Stacy Peik e a Lisa Kim, foram até um de seus lugares favoritos fantasiadas. As meninas festejaram até as 2h da manhã. Depois disso, elas pararam na casa de um amigo para jogar videogame por algumas horas e então chegaram em casa por volta das 4 da manhã. A Stacy se despediu da amiga e foi embora. Só que ela não viu a Cindy entrar no apartamento e desde então ela nunca mais viu a amiga. Uma busca foi feita no apartamento da Cindy alguns dias após seu desaparecimento, mas nenhum sinal foi encontrado. Não tinha sinal de luta, de crime aparente. No entanto, os cílios postiços dela estavam na mesa da casa, o que indicava que ela chegou a entrar no apartamento e tinha removido esse objeto aí do olho naquela noite. Outra pista era que o celular da Cindy ainda estava na bolsa dela. Seus amigos notaram que ela nunca ia a lugar nenhum sem esse aparelho. Mas, de acordo com o detetive Sprinkle, a fantasia de coelho de Cindy não foi encontrada em nenhum lugar. Então, alguns dias após o desaparecimento, em Chinatown, na Filadélfia, a quase 320 quilômetros do apartamento da Cindy, uma mulher que correspondia à descrição da Cindy foi vista chorando e gritando por socorro. A essa altura do campeonato, um serial killer chegou a confessar que o colega dele teria matado Cindy e enterrado o corpo da garota em um local não mencionado. Mas esse serial killer aí matou esse colega, então nunca saberemos se isso é verdade ou não. Assassinatos de Delphi. No dia 14 de fevereiro de 2017, os corpos da Abigail Williams e da Liberty foram encontrados perto de uma trilha que fazia parte das trilhas de Delphi em Indiana, nos Estados Unidos.
As duas tinham ido fazer aquela trilha no dia anterior. Era um local que elas costumavam ir sempre. Esses assassinatos tiveram uma grande cobertura da mídia, porque uma das meninas gravou vários vídeos com o Snapchat e em um deles apareceu um homem no fundo que muitas pessoas acreditam que é o assassino. Assim que as garotas desapareceram, as autoridades não estavam desconfiando que aquilo era um crime, mas só que talvez elas tivessem fugido de casa. Só que isso mudou no dia seguinte, por volta de meio-dia, quando os corpos delas foram encontrados. Até hoje, a causa da morte não foi divulgada. Muitas pessoas acreditam que foi algo bem brutal e que eles quiseram poupar a família de divulgar os detalhes. No dia 26 de outubro de 2022, um suspeito foi detido e compareceu ao tribunal. Pouco tempo depois, as autoridades de Indiana falaram que ele foi acusado de um duplo homicídio. Esse homem é o que as autoridades acreditam que estava naquele vídeo do Snapchat. Ele alega inocência, mas o julgamento dele ainda tá para acontecer, por isso que esse caso ainda tá na lista de mistérios não solucionados. Agora a gente vai pro Tier 4. Era 6 de junho de 1980. O mineiro polonês Zygmunt Adamski saiu de casa por volta das 3h45 da tarde. Seu objetivo era comprar batatas e voltar para casa. Mas claro que não foi isso que aconteceu. Ao anoitecer, a esposa de Zygmunt começou a ficar preocupada com a ausência do marido, com o sumiço dele. Então ela contatou a polícia, que iniciou uma longa busca pela região. Até que 5 dias depois do sumiço, o corpo do mineiro foi localizado. Zygmunt Adamski estava no topo de uma mina de carvão a 32 quilômetros de sua casa. Essa mina de carvão era um local isolado e de difícil acesso. Dizem que só era possível chegar até lá com uma caminhonete 4x4 ou algum outro veículo com bastante tração, mas não a pé. O morto estava de bruços, o terno dele continuava intacto, mas a camisa por baixo ali do paletó tinha sumido. A carteira e o relógio também desapareceram. Os sapatos estavam amarrados com uma força extrema, fazendo até com que os pés da vítima estivessem roxos. Um dos detetives concluiu que os pelos, tais como barba e cabelo, também as unhas do Adamski, não haviam crescido, e que a comida que ele tinha ingerido ainda estava no seu estômago. Ela não tinha sido digerida, apesar de ele ter feito essa refeição aí 5 dias antes. Era como se o tempo tivesse parado para o Adamski. A hora da morte dele foi estimada entre 11 e 13 horas do dia 11 de junho, ou seja, a mesma data em que o cadáver tinha sido encontrado. Em cima das queimaduras havia uma substância gelatinosa, meio esverdeada, com amarelo. Apesar de inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos anos, nunca foi possível definir qual era a origem dessa gosma aí. E a morte do Zygmunt Adamski segue como um grande mistério. O mistério do quarto 1046. Esse caso é mais antigo, aconteceu em 1935. Um homem solitário se hospedou em um hotel chamado President, que fica em Kansas City. Ele não tinha bagagem, além de um pente e uma escova de dente. E ele pediu um quarto em um andar alto do hotel. Ele fez check-in com o nome de Roland T. Owen, mas é claro que também não era o nome verdadeiro dele. A equipe do hotel não prestou muita atenção no comportamento dele, até alguns dias depois, quando o quarto virou um banho de sangue. A funcionária, que sempre entrava para limpar o quarto do Roland, já tinha percebido um comportamento um pouquinho estranho. Algumas vezes, quando ela foi até o quarto dele, ela percebia que ele estava deitado na cama, completamente no escuro, sem se mover, sem estar fazendo nada, ou então ele estava sentado na poltrona, sozinho. Ela também percebeu que o quarto muitas vezes estava trancado por fora, então alguém tinha trancado aquele homem lá dentro. Também teve uma outra vez que ela ouviu 2 pessoas meio que discutindo dentro do quarto. Ele também chegou a mencionar que um amigo viria visitá-lo, mas não se sabe o que aconteceu com ele, quem cometeu aquele crime ou por quê. A gente não sabe nem qual era a verdadeira identidade daquele cara. Terry Sutter juntou-se a seus amigos em Frankfort, no Michigan, com as instruções estritas de seus pais para que ele voltasse para casa da sua avó no máximo às 23 horas. No dia seguinte, a avó do Terry informou aos pais dele que o jovem de 15 anos não tinha chegado em casa e que ela não sabia nada dele, não tinha dado notícias. Então naquela tarde um turista encontrou o corpo do Terry em uma praia em Michigan. Logo ficou claro que alguém tinha sufocado o menino na areia, porque seus pulmões e também os seus olhos estavam cheios de areia. Ele também tinha vários hematomas na cabeça e no pescoço. Ele tinha ido, na verdade, para uma festa clandestina na noite anterior. Bom, o Terry foi sepultado e depois coisas bizarras começaram a acontecer que resultaram em dúvidas sobre todo o caso. O túmulo do garoto foi vandalizado.
Os vasos de flores eram quebrados e as plantas eram arrancadas. As coisas ficaram tão ruins assim do ponto de vista do vandalismo que os pais do Terry transferiram os restos mortais do garoto para uma cova sem identificação. E esse vandalismo na sepultura do Terry chamou a atenção e deixou uma pergunta no ar. Será que essa pessoa que vandalizava o túmulo do garoto é a mesma pessoa que o matou? O desaparecimento das crianças Sodder. Esse caso aconteceu no Natal de 1945 e para mim é um dos casos mais doidos. A gente tinha um casal de descendência italiana que tinha 9 filhos. Eles tinham acabado de se deitar para dormir quando acordaram no meio da madrugada com a casa pegando fogo. O casal e 4 filhos conseguiram sair da casa, mas e os outros 5? Aquele incêndio foi tão brutal que a casa queimou em poucas horas e não foi encontrada nenhuma evidência das outras 5 crianças. O incêndio também não fazia sentido. Eles tinham acabado de verificar toda a fiação da casa, não tinha nenhum problema elétrico. Naquela madrugada, a mãe acordou com uma ligação com uma mulher só rindo no telefone e depois desligou. Ela também disse ter ouvido barulho de algo batendo no telhado e depois saindo rolando. E eles acreditam que poderiam ser bolas de fogo de alguma pessoa tacando para provocar o incêndio. Também nunca foi identificado o motivo para alguém querer queimar a casa deles. Mas dizem que o pai era muito crítico da máfia siciliana. E ele acreditava que os filhos poderiam ter sido sequestrados como uma forma de vingança contra ele. Tem várias coisas bizarras que aconteceram naquele momento para não permitir com que a família fosse até o quarto dos outros 5 filhos para salvá-los. Por exemplo, a escada que eles tinham ali do lado da casa foi encontrada muito longe dali. Então alguém em algum momento tinha tirado a escada. Tiveram alguns relatos de pessoas que reportaram ter visto as crianças com um casal que parecia ter algo relacionado com a máfia, em lanchonetes ou até mesmo andando de carro, mas nunca foi comprovado que eram as crianças mesmo. E depois de algum tempo, a família acreditava que ainda tinha um dos filhos que estava vivo. Eles tentaram entrar em contato, mas enfim, nada muito concreto. Pelas análises de peritos ali, eles também falaram que se as crianças tivessem morrido no incêndio, iam ter restos dos ossos delas de alguma forma, mas também nunca encontraram nada. Malakia Logan, uma garota de 8 anos, estava brincando com outras crianças no complexo de apartamentos em que elas moravam na Carolina do Sul. O sol estava começando a se pôr, então ela subiu na bicicleta para voltar para casa. Sua irmã mais velha e amiga ficaram na quadra de basquete por mais algum tempo. Só quando a irmã voltou ao complexo de apartamentos, meia hora depois, é que ela percebeu que a criança de 8 anos estava desaparecida. Mais tarde, eles encontraram a bicicleta da Kia virada do lado de fora do escritório do apartamento. Isso deixava uma pergunta no ar. Ou ela tinha chegado em casa ou alguém tinha deixado a bicicleta ali por algum motivo. O caso acabou esfriando, virando um cold case, até que um caçador encontrou o crânio da menina em algum lugar e depois foi confirmado que pertencia mesmo a Malakia. Agora, começando o Tier 5, Paula Jean Weldon. A Paula saiu da universidade em 1946 para fazer uma pequena caminhada. Ela ia fazer uma trilha chamada Long Trail, que ficava no Vermont. Ela não levou nenhum tipo de equipamento extra ou então alguns mantimentos que indicassem que ela ia passar mais tempo do que só para fazer essa trilha. Ela, inclusive, convidou amigos para irem junto, mas ninguém tinha disponibilidade, então ela foi sozinha. Só que ela desapareceu, nunca mais foi encontrada. O corpo dela também nunca foi encontrado e o único suspeito que a gente tem é um lenhador que estava andando de carro pela região e que tinha acabado de brigar com a namorada. Em 2014, um adolescente próximo a Pittsburgh ligou para a polícia e disse ter encontrado uma cabeça humana. A cabeça estava próxima a uma estrada de terra, com a boca aberta e os olhos fechados, mas não havia olhos ali, mas sim bolas vermelhas de borracha para preencher o local ali onde ficavam os olhos. Os cabelos eram macios e grisalhos e ela estava embalsamada, o que prejudicou muito a análise do DNA. A polícia não foi capaz de determinar quando essa pessoa morreu, por que ela foi decapitada ou como a cabeça dela foi parar ali. Eles acreditam que a cabeça pode ter sido decepada por um chamado corretor de corpos, alguém que vende partes de corpos de um cadáver doados à ciência. O monstro de Florença. Esse nome foi dado a um serial killer que matou 16 pessoas em Florença, na Itália, de 1968 a 1985. Os assassinatos só começaram a ter alguma conexão pela polícia em 1981, quando já estava no quarto. E a maioria desses casos eram de casais encontrados mortos.
4 homens locais na época foram presos: o Stefano Melli, o Pietro Pacciani, o Mario Vanni e o Giancarlo Lotti. Eles foram acusados e condenados pelos crimes em tempos diferentes. Só que essas acusações foram muito criticadas e inclusive ridicularizadas pela mídia. E os críticos sugerem que os verdadeiros assassinos ou assassino nunca foram encontrados. Mas por que essas condenações foram ridicularizadas? Em 1968, a gente teve o assassinato de um homem e de uma mulher chamados Antonio Lobianco e da Bárbara Lotti. O problema é que a Bárbara era casada com o Stefano Melli. Ele confessou ter matado os dois e aí ele foi condenado. Durante os assassinatos de 1974 a 1981, ele estava preso. Então, como que ele era o serial killer? Foi aí que ele foi excluído como suspeito. Já o Pacciano, a única evidência que a polícia tinha contra ele foi que tinha uma bala no quintal da casa dele, que era a mesma bala da arma do monstro de Florença. Com isso, ele foi absolvido e libertado em 1996. Em 2001, um dos investigadores começou a denunciar que os assassinatos estavam a um suposto culto satânico ativo na área de Florença. Em um dos seus depoimentos, o Lotti tinha falado de um médico que contatou o Pacciani para cometer os assassinatos e recolher a genitália das mulheres para uso em rituais. Mas é claro que isso nunca foi confirmado, então até hoje a gente não sabe quem foi esse serial killer. Era véspera do Natal de 1975. A polícia foi chamada na loja de Tommy Ziegler, que tinha levado um tiro no abdômen. Alguém tinha atirado 30 vezes, matando Eunice Ziegler, a esposa do Tommy, e a mãe dele, a Virginia. O pai e o cunhado foram espancados até a morte com um metal. A polícia encontrou as armas na cena do crime. Ele disse que 3 homens invadiram a loja, mas os investigadores decidiram culpar Tommy pelos assassinatos. A teoria é que ele teria cometido esses assassinatos para conseguir os seguros de vida e depois atirado em si mesmo para que parecesse um latrocínio. No tribunal, a promotoria levou como testemunha 2 ladrões que teriam entrado naquele dia e que disseram que Tommy os pagou para cometer o crime. Só que mais tarde eles desmentiram a história. O juiz e o Tommy já tinham um histórico. E apesar do Tommy ter pegado prisão perpétua, o juiz acabou alterando a pena para capital. Um homem que morava na frente da loja disse que 30 minutos antes dos tiros, ele viu um policial parado na frente do local com uma arma na mão e depois entrou lá. Isso poderia significar que a promotoria teria silenciado o policial envolvido. O caso de Ziegler foi apresentado no programa de televisão Unsolved Mysteries, um documentário intitulado A Question of Innocence. Esse episódio foi lançado em 2014 e tratava do caso do Ziegler e também sobre a pena capital nos Estados Unidos. A boneca que envelheceu. A gente tinha esse casal comum que tinha uma filha, e aí, como presente de aniversário, eles compraram uma boneca pra ela. Uma boneca normal, que parecia um bebê. À medida em que a filha ia crescendo, a boneca ficou esquecida, e aí o casal decidiu guardar ela dentro de uma caixa no sótão. Cerca de 11 anos depois, a família estava limpando tal sótão quando encontrou a caixa e a boneca. Só que, para surpresa deles, ela tinha uma aparência bem estranha. A boneca estava enrugada e envelhecida, como se fosse uma pessoa bem idosa. Os braços estavam rígidos e mumificados, com rugas ao longo de toda a extensão. Foi só quando eles reconheceram as roupas daquela boneca e a caixa que eles gelaram. Eles passaram a acreditar que a boneca tinha envelhecido. E aí tem um pouco de debate sobre essa questão. Algumas pessoas, que são até mesmo colecionadoras de bonecas, dizem que o plástico se degradou. Era como se tivesse apodrecido. Só que muitas pessoas contradizem essas afirmações, dizendo que se tivesse se degradado, a boneca ia ficar rachada ou quebradiça, mas não enrugada daquela forma. E é claro que a gente tem as pessoas que têm aquelas teorias mais sobrenaturais. Essas pessoas acreditam que talvez alguma entidade tenha se fixado na boneca. Isso há muito tempo atrás, quando a filha ainda brincava com ela, e aí por isso que ela se tornou desse aspecto. Joseph Augusto Zarelli, anteriormente conhecido como o Garoto da Caixa, foi um menino morto encontrado nu que teve seu corpo extensivamente espancado e foi achado na Susquehanna Road, em Filadélfia, na Pensilvânia, em 25 de fevereiro de 1957. Ele parecia ter sido limpo e recém-arrumado, com um corte de cabelo recente e as unhas aparadas, embora tenha sofrido muitos abusos físicos antes de morrer, com vários hematomas espalhados por seu corpo, e ele também estava desnutrido. O corpo estava coberto de cicatrizes, algumas das quais cirúrgicas, principalmente no tornozelo, virilha e também no queixo. A polícia acredita que a causa da morte foi homicídio por trauma contundente. O cabelo do menino tinha sido cortado recentemente, possivelmente após a morte, já que tufos de cabelo estavam grudados
no corpo. A cena do crime foi vasculhada repetidamente por 270 recrutas da academia de polícia que descobriram um boné de veludo azul de um homem, um cachecol de criança e também um lenço branco de homem com a letra G no canto. Todas essas pistas que não levaram a lugar nenhum. Já em 8 de dezembro de 2022, muitos anos depois, a polícia informou que através de análises modernas de árvore genealógica, a família do garoto na caixa foi encontrada e o menino foi identificado como Joseph Augustus Zarelli, nascido em 1953. E segundo alguns investigadores, Zarelli possui vários parentes vivos, inclusive irmãos, embora seus pais já tenham falecido. Apesar de sua identidade ter sido descoberta, não sabemos quem fez isso com ele ou por quê. Uma das teorias foi sugerida por um médium, que o garoto teria sido abusado em um lar adotivo. A polícia, no entanto, seguiu essa pista, mas não havia evidências suficientes. Outra teoria apareceu em 2002 por uma mulher identificada como Marta, ou M. Ela alegou que sua mãe abusiva tinha comprado um menino desconhecido, cujo nome era Jonathan, de seus pais biológicos no verão de 54. Posteriormente, o menino foi submetido a extremo abuso físico e íntimo por 2 anos e meio. Certa noite, então, no jantar, o menino vomitou sua refeição de feijão cozido e levou uma surra forte por isso. Inclusive, ele teve a cabeça batida no chão várias vezes até ficar semiconsciente. Ele então tomou um banho, durante o qual ele acabou morrendo. E esses detalhes correspondiam às informações conhecidas apenas pela polícia. A mãe de M cortou o cabelo comprido da criança, característico do menino, o que explica o corte de cabelo pouco profissional que a polícia notou ali na cena do crime na investigação inicial. Isso tudo era um esforço para esconder a identidade do garoto. A mãe dessa pessoa identificada como M forçou essa pessoa a ajudá-la a despejar o corpo do menino na área de Fox Chase. M disse que enquanto se preparava para retirar o corpo do menino do porta-malas de um carro, um motorista que passava pelo local parou ao lado para perguntar se elas precisavam de ajuda. M recebeu a ordem de ficar na frente da placa do carro para protegê-lo da vista, enquanto a mãe convencia o suposto bom samaritano de que não havia problema ali. O homem finalmente então foi embora. Então essa história corroborou o depoimento confidencial de uma testemunha em 1957 que afirmou que o corpo havia sido colocado em uma caixa previamente descartada no local. E apesar da plausibilidade da confissão de M, a polícia não foi capaz de verificar sua história. Vizinhos que tiveram acesso à casa da M durante o período declarado negaram que houvesse um menino morando lá e consideraram as alegações de M ridículas. A polícia considerou a história de Marta plausível, mas ficou preocupada com seu depoimento, pois ela tinha um histórico de doença mental. Charles Morgan. No dia 22 de março de 1977, um cara chamado Chuck Morgan, que morava em Tucson, no Arizona, saiu de casa como ele fazia normalmente e nunca mais voltou. Essa história é muito estranha. O Charles tinha sido testemunha em um caso de fraude fundiária estadual envolvendo um conhecido chefe do crime organizado. E aí, 3 dias depois que ele desapareceu, ele chegou em casa de uma forma muito estranha. Ele estava só com um sapato e com uma algema de plástico em um dos tornozelos e nos pulsos. Ele não conseguia falar e aí ele escreveu para a esposa dele que dentro da garganta dele tinha uma droga alucinógena e que essa droga poderia deixar ele louco ou destruir o sistema nervoso dele e depois matá-lo. A esposa ficou desesperada e queria chamar um médico ou até mesmo a polícia. Só que o Chuck estava convencido de que isso seria assinar uma sentença de morte para ele e para toda a família. Antes da voz dele voltar, ele também começou a insinuar que ele tinha uma identidade secreta como um agente do governo federal. O Chuck tinha o trabalho de fazer custódia imobiliária para pelo menos uma família mafiosa e possivelmente ajudou na compra de barras de ouro e platina, que era uma forma muito conveniente de lavar dinheiro para eles. Então é claro que ele estava envolvido com pessoas muito poderosas. Depois desse sequestro, o Chuck não se arriscou mais. Ele só saía com coletes à prova de bala e ele fazia questão de ser a única pessoa que levava os filhos dele para a escola. Só que 2 meses depois desse primeiro desaparecimento, ele desapareceu de novo. 9 dias depois, a esposa dele recebeu um telefonema misterioso. Uma mulher não identificada deu uma referência bíblica para ela, dizendo: Chuck está bem, Eclesiásticos 12, 1-8. E então ela desligou. Essa passagem diz o seguinte: os homens têm medo de lugares altos e dos terrores na estrada. Lembre-se dele antes que o cordão de prata seja quebrado e a taça de ouro seja esmagada. Então o pó retornará à terra como estava e o espírito retornará a Deus que o deu. 2 dias depois,
depois foi encontrado o corpo do Chuck. Ele estava usando o colete à prova de balas e morreu com uma única bala disparada a queima-roupa atrás da cabeça dele. A bala veio da própria arma dele que estava ali do lado. Os investigadores também encontraram um pedaço de papel escrito com a letra do Chuck com instruções de como chegar no local do crime. E também um par de óculos que definitivamente não pertencia ao Chuck. Uma outra descoberta foi que o Chuck tinha enfiado uma nota de $2 dentro da cueca. Nessa nota estavam escritos 7 nomes espanhóis, de A a G. Acima dessas anotações estava aquela mesma passagem bíblica, Eclesiastes 12, com os versículos de 1 a 8 marcados por setas desenhadas no número de série da nota. Também tinha um mapa desenhado de forma bem grosseira. O mapa levava a uma cidade que ficava entre Tucson e o México, um local muito conhecido pelo contrabando. 2 dias depois da morte, uma mulher foi até a delegacia. Ela disse que o Chuck foi encontrar ela em um hotel pouco antes dele morrer. A mulher se autodenominava como Olhos Verdes e disse ter sido a mesma pessoa que ligou para a esposa dele. Ela disse que quando o Chuck a encontrou, ele mostrou uma pasta para ela contendo milhões de dólares. Ele também disse que aquele dinheiro seria um tipo de resgate por conta da máfia. A teoria principal diz que essa máfia queria o Chuck morto. Então, um assassino de aluguel talvez tivesse contado isso pro Chuck, e aí antes dele ser morto, ele conseguiu o dinheiro que eles estavam pedindo. Mas aí ele teria encontrado esse assassino para entregar o dinheiro, e aí o assassino, além de não cumprir a parte dele e matar o Chuck mesmo assim, ainda levou o dinheiro com ele. Pouco depois, a esposa do Chuck foi visitada por 2 homens que diziam ser do FBI. Os 2 disseram que eles queriam entrar e dar uma olhada na casa. Só que eles nunca falaram o que eles estavam procurando. Algumas pessoas acreditam que ele estava mesmo fazendo um trabalho secreto para o governo. E que talvez aquelas informações na nota que estava escondida era uma tentativa de passar essas informações para o FBI de forma codificada. O serial killer de Nova Orleans matou 8 pessoas em 1991 com um modus operandi de sequestrar mulheres, estrangulá-las e deixá-las em um lixão da cidade. A segunda vítima sobreviveu e foi capaz de informar as autoridades, mas apesar disso, ele nunca foi identificado. Sandra Valade. A Sandra desapareceu em 1960, depois de sair de casa para uma reunião. Ela foi encontrada 9 dias depois, baleada. 4 anos depois, uma garota chamada Pamela, de 14 anos, foi encontrada morta de uma forma similar. Uma testemunha alegava que as duas tinham sido mortas pela mesma pessoa e que se a polícia quisesse saber mais sobre isso, era só ir falar com ela. Só que quando a polícia chegou na casa dessa pessoa, o local onde ela estava, que era o celeiro do lado da casa, estava pegando fogo com ela lá dentro. Infelizmente, os policiais não conseguiram salvá-la. O filho dessa mulher acredita que ela foi morta pela mesma pessoa que matou as outras duas. E por uma coincidência bizarra, esse filho também morreu com tiros 20 anos depois, mas assim, foi encontrado o assassino dele, sabe? Não tem nada a ver com esses casos, mas eu achei uma coincidência bizarra. Thomas e Audrey estavam tendo um caso e eles foram encontrados por um pai e um filho que estavam caçando perto da cena. Eles provavelmente saíram escondidos e foram abordados por uma pessoa que atirou na cabeça de Thomas antes de Audrey conseguir escapar e descer correndo pela colina. Thomas foi encontrado no banco da frente do carro, enquanto Audrey fugiu descalça, com pegadas deixadas ali no chão, seguidas de pegadas de um par de botas. Mas só as pegadas dessa suposta bota sobem de novo, seguidas aí por uma trilha de moto. Audrey nunca foi encontrada, mas 2 semanas depois, a mãe dela recebeu uma ligação dela desesperada perguntando como todos estavam e desligando logo em seguida. Agora entrando no Tier 7 e final com os casos mais estranhos. Tristan Brubach foi visto vivo pela última vez em Brunoasken Lodge, um parque em frente à estação ferroviária de Frankfurt-Rochest, às 15h20 do dia do seu assassinato. Seu corpo foi descoberto por crianças voltando da escola. Essas crianças então voltaram à escola para avisar os professores e a polícia então foi avisada às 17h08. O corpo de Brubach estava em um túnel de pedestres que corre ao longo de um trecho subterrâneo do rio Liederbach. Brubach foi espancado até ficar inconsciente e estrangulado, embora a causa da morte dele tenha sido um longo corte no pescoço. Ambos os testículos, bem como a
carne das nádegas e coxas foram removidos. A arma do crime estava em um bloco de concreto bem próximo dali. E o assassinato teria sido visto por 3 adolescentes à distância. No entanto, eles não perceberam na época o que estavam testemunhando. Ou seja, eles não perceberam que estava acontecendo um assassinato ali. Eles só perceberam que alguém estava agarrando o garoto por meio ali das grades do esgoto. Eles só não viram que essa pessoa estava esfaqueando o garoto, cortando ele em pedaços em plena luz do dia. Essas testemunhas forneceram à polícia uma descrição do suspeito e foi produzido então um esboço composto, um retrato falado. Então, em março de 1999, um ano após o assassinato, a mochila de Tristan foi encontrada em uma floresta em Niederhausen, a 25 quilômetros da cena do crime. A mochila continha um atlas rodoviário da Alemanha em língua tcheca que se acredita não ter pertencido a Burbach, que não falava tcheco e não tinha motivos ou meios para possuir esse item aí. Consequentemente, a polícia expandiu as suas investigações para a República Tcheca e a Eslováquia, mas não surgiram pistas viáveis. O esqueleto Kolbe. Emery Kolbe foi um famoso fotógrafo que morou no Grand Canyon. Ele morreu em 1976 com 95 anos. Algumas semanas depois da morte dele, os policiais foram surpreendidos com uma descoberta bizarra dentro da casa de barcos dele. Escondido em uma das canoas, tinha um único esqueleto que parecia ter sido morto de forma violenta. Ninguém sabia de quem era aquele esqueleto até 1981. Um artigo sugeria que aquele era o esqueleto de um homem chamado Glenn Hyde, um jovem que tinha desaparecido junto com a esposa chamada Bessie enquanto tentava navegar no Rio do Colorado em 1928. E o Kolbe foi uma das últimas pessoas a ver os dois vivos. Parece que os dois estavam visitando a região e o Kolbe se ofereceu para tirar algumas fotos deles. Ele também percebeu que a Bessie estava um pouco apreensiva de continuar a viagem naquele dia, e ele tentou alertar o casal dos perigos que poderiam acontecer caso eles continuassem a viagem por conta das condições do tempo. Ele falou que ele já passou por isso, que ele sabia como era, então que seria melhor eles passarem a noite ali, coisas do tipo. Só que o casal decidiu continuar e eles nunca mais foram vistos. Uma das teorias, que é bem louca, sugere que o Kolbe e a Bessie fugiram juntos e mataram o Glenn. Mas isso nunca foi confirmado e também nunca foi confirmado se aquele esqueleto era do Glenn. As autoridades acreditam que era o esqueleto de uma pessoa que tirou a própria vida, então o Kolbe nunca foi acusado. Mas por que ele manteria o esqueleto de alguém ali? Em 19 de fevereiro de 1971, 2 adolescentes que viajavam de carona descobriram uma figura parcialmente submersa flutuando sob um viaduto em Lake Penazovic, na Flórida. O corpo estava vestido com uma camisa verde, calça xadrez verde e um poncho floral verde. Também foram encontrados um relógio de ouro branco e um colar de ouro. No dedo anular havia também um anel de ouro com uma pedra transparente, indicando que essa mulher aí poderia ter sido casada. Um exame forense então dos restos mortais foi conduzido pelo Dr. William Schutze. O Schutze concluiu que a vítima havia sido morta aproximadamente 30 dias antes do seu corpo ser descoberto. Um cinto masculino tamanho 36 estava preso em seu pescoço, o que dava indícios claros ali de estrangulamento como causa da morte. Uma de suas costelas foi fraturada no momento da morte, levando os investigadores a teorizar que o assassino possivelmente se ajoelhou sobre ela enquanto estrangulava a mulher com um cinto. Um desenvolvimento adicional do caso ocorreu quando ele foi apresentado em um programa policial grego, o Forstall Tunnel. Uma mulher se apresentou para dizer que acreditava que as construções faciais pareciam com uma garota que ela tinha conhecido, que chamava Constantina. Ela e Constantina supostamente teriam frequentado uma escola preparatória na Grécia, onde foram treinadas para serem empregadas domésticas. Mas essa informação aparentemente não levou a lugar algum. E o caso segue um grande mistério. Os restos de Bear Brooks. No dia 10 de novembro de 1985, um caçador encontrou um tambor de metal de 55 galões perto do local de uma loja incendiada no Bear Brooks State Park, que fica em Allenstown, em New Hampshire. Dentro desse galão tinham os corpos de uma mulher adulta e de uma garota. Os dois estavam embrulhados em plástico. No dia 9 de maio de 2000, os restos mortais de 2 meninas foram encontrados perto do primeiro local descoberto. Esses corpos também estavam dentro de um tambor de metal de 55 galões. E a polícia acredita que esses 4 assassinatos aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Só que a polícia perdeu um dos galões de forma inexplicável em 1985.
os corpos nunca foram identificados. Foi só em 2015, com os avanços de DNA, que uma das mulheres foi identificada como a mãe das duas meninas. E uma parte bizarra da história é que uma das filhas foi identificada como a filha de um serial killer chamado Robert Evans. E aí vocês devem estar pensando, tá, deve ter sido o pai dela, né? O serial killer que matou todo mundo. Só que o Robert, quando ele foi capturado, ele sempre foi muito aberto com relação aos assassinatos que ele cometeu. Ele sempre falou tudo, ele confessou nos mínimos detalhes. Só que ele nunca disse nada sobre a própria família. Isso levou a uma teoria de que outro serial killer que estava atuando ao mesmo tempo teria matado a filha dele. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe quem cometeu esses crimes. Bom, galera, depois desse videozão, acabamos por aqui os principais casos do iceberg de mistérios não solucionados. Quero muito saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, porque a gente pode fazer outros icebergs aqui com outros convidados. Fico muito feliz e grata pela presença do Marcos aqui no canal. Foi incrível, espero que venham mais vídeos aí e espero que vocês tenham curtido também. Então, Marcos, muito obrigada. Não se esqueçam de seguir ele nas redes sociais deles, no YouTube, no Instagram. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Comentem aí de novo, tô muito repetitiva, né? Mas comentem de novo o que vocês acharam. Ju, adorei participar, valeu mesmo pelo convite. Valeu todo mundo, um beijo do Ruivo e até a próxima.